Bom dia, irmãs! Nós vamos começar com oração e assim vamos começar a nossa lição. Nosso Deus eterno Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de estudar a Sua palavra. Nós pedimos por cada irmã em casa, nós pedimos que o Senhor esteja trabalhando na vida dela e da família. Nós pedimos também por aquelas que estão tendo dificuldades em casa ou problemas com saúde, pedimos que o Senhor esteja trabalhando em cada uma dessas situações e pedimos também pelos pedidos de todas em casa, Senhor. O Senhor sabe quais são e eu peço que o Senhor esteja continuando a ouvir a nossa oração e nos ajudando a encorajar uma outra mesmo estando longe. Nós pedimos pelo dia de hoje, pela lição de hoje. Te agradecemos pela oportunidade de estar juntos mesmo estando distantes. Em nome de Jesus. Amém. Você já se questionou por que tem tantas línguas no mundo? O nosso relato de hoje é um relato muito interessante e é um que eu sempre achei bem incrível e muito diferente de muitos outros da Bíblia. Nós vamos abrir para Gênesis 10. Aqui nós temos um pequeno resumo dos descendentes de Noé. Nós vimos semana passada que Noé foi pedido por Deus para construir um navio grande, uma arca, né? E ele foi instruído por Deus como fazer isso? Lembrando que naquela época não chovia na terra, né? Então ele não tinha uma boa ideia daquilo que ia acontecer, né? Então Deus pediu para ele construir um navio, cobrir com betume, né? E assim veio o dilúvio, 40 dias e noites de chuva e mais então vários quase meses, né? Para toda essa água descer. E assim foi um novo começo na terra. Foi um castigo que Deus trouxe pela iniquidade que as pessoas da terra tinham feito. Mas Deus decidiu salvar Noé e sua família. E logo que Noé e sua família finalmente podiam sair da arca, Noé logo sacrificou um sacrifício de agradecimento a Deus por aquilo que Deus fez, por guardar ele e sua família. E nós vimos também o símbolo do arco da paz, né? Aqui tem do arco da promessa que Deus deu, que nunca mais iria mandar um dilúvio ao mundo inteiro como castigo, né? Então, capítulo 10 de Gênesis começa com um resumo dos filhos de Noé e lembrando que as genealogias tem muitas pessoas mencionadas, muitos nomes difíceis, né? E muitas vezes nós achamos os nomes ditos e também diz assim, e teve outros filhos e filhas. O que não significa que nem sempre todos os filhos e filhas são mencionados por nome. Então, os que são mencionados, né, quando você acha esse rodapé, né, como se fosse, então tem que lembrar que teve outros também, né? Esses são os que estão mencionados aqui. E isso explica bastante sobre como o povo veio a se popular de novo. Então, o resumo que nós vemos em Gênesis 10, nós vemos versículo 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. E aí vai com cada filho mencionando os descendentes. E lembrando que a genealogia, então, segue o filho principal. Nem sempre é o filho primogênito, apesar de que muitas vezes né? Então, e aqui nós vamos ver como o mundo foi
como a população do mundo foi espalhando. O nosso relato de hoje é sobre isso. Então, no nosso resumo, no capítulo 10, nós vemos que, então, Jefé tinha 7 filhos, Cão tinha 4 filhos, tinha 4 filhos, e Sem, então, tinha 5 filhos. E aqui tem outra coisa muito, muito, muito interessante. A Bíblia vai nos dizer para qual lado do mundo cada filho foi se espalhando. Então, eu tenho uma mapa meio antiga, mas do mundo, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se dá pra... Um mapa bem bruta, mas dá pra ver. Aqui é com a divisão política, que não é ideal, né? Porque não era a divisão que tinha naquela época, mas vamos lá. Jefé, aqui nós temos o Oriente Médio, aqui, né? Mar Mediterrâneo, né? Diz que o Éden era aqui com os mares, o rio Tigre, nessa área aqui, né? Então, nós vemos que Jafé e seus filhos iam se espalhar de um modo assim, né? Mais ou menos para Europa e Ásia. Vamos ver isso na Bíblia. Gênesis 10, 2 a 5. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Jafé, Tubal, Mesaque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Aí vai falar sobre os filhos de Cão. Os filhos de Cão, Cão tinha 4 filhos, e eles iam para Ásia, iam vir assim, Ásia, um pouco na África, né? E essa parte aqui. Então, um filho veio para cá, outro filho veio para cá. E vemos os versículos aqui lá para versículo de 6 a 20, mas vamos olhar aqui, versículo 19. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, até Lazã. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações, né? Então, depois de cada genealogia, vai falando o resumo, né? Essa é a família, aonde que foi e continuando. E aí tem Sem. E Sem, os versículos, vamos achar Gênesis 10, 6 a, Gênesis 10, 21 a 30. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. E aí, assim diz, os filhos de Sem são, e vai mencionando todos, né? E aí, versículo 30, e foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estes são, aí tem um resumo do capítulo inteiro, né? Estes são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Então, começa com um resumo, e aí vai dar a explicação de exatamente como isso aconteceu. Então, vamos lá. Capítulo 11 começa assim, versículo 1.
E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, então agora a gente tá voltando, né? Saíram da arca, Deus Deus deu a promessa que nunca ia destruir o mundo com um dilúvio mundial. Falou para eles a mesma promessa que tinha dado a Adão para frutificar e multiplicar a terra e para eles cuidarem da terra. Também foram dados leis, né, que poderiam então comer de toda a carne, isso era novo, e que se alguém matasse alguém, então também deveria ser morto. Então eles tinham mais algumas regras, né? E assim, então, nós estamos voltando para essa época, nós já vimos mais ou menos o que vai acontecer, agora nós vamos entender o porquê que aconteceu, né? E assim diz, todo mundo falava a mesma língua, né? E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimamo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vamos tentar. Era errado eles construírem tijolos e fazer construções? De modo nenhum. O que era errado está aqui, no versículo 4. Edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Isso também, em si, talvez não seria problema. Mas, olha aqui. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eis aí o pecado. Não é que eles queriam fazer uma construção, era que eles não queriam obedecer a Deus. Deus tinha falado, espalhe no mundo todo, cuide daquilo que tem, né? Seja segue as regras, né, que Deus está dando. E aqui eles estavam indo em contradição a exatamente o que Deus tinha falado. Espalha. E eles falavam, não queremos espalhar. E nós vamos construir, não só isso, nós não vamos espalhar, nós vamos construir uma cidade com uma torre que vai até o céu. Nós vamos ser grandes no mundo. Nós vamos fazer um nome por nós mesmos, né? Em vez de glorificar o nome de Deus, nós queremos ser glorificados. E é aí que estava o pecado, né? Então, nós vemos algumas figurinhas, né? Era isso o pecado deles. Então, decidiram construir uma bela torre. Versículo 7 do capítulo 11 diz assim: desçamos, Deus falando, né? Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Então, lembrando, né? Noé tinha 3 filhos, Jafé, Cão e Sem. E agora vai dar mais detalhes sobre um filho em particular. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Artifade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem depois que gerou a Artifade 500 anos e gerou filhos e filhas. Nota aqui que agora a idade de viver tem caído bastante. Antes do dilúvio nós vemos que era 800 anos,
900 anos, né? Agora já tá para 400 ou 500, que é muito pra gente, mas era quase metade daquilo que tinha sido antes, né, do dilúvio. E viveu Artifade 35 anos e gerou a Selá. Versículo 13. E viveu Artifade depois que gerou a Selá 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos e gerou a Eber. E viveu Selá depois que gerou a Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Eber, depois que gerou a Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E viveu Reu, depois que gerou Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos e gerou filhas e filhas. Agora aqui tem um nome que talvez você vai começar a reconhecer. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, Naor e Terá e Arã gerou a Ló. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milcá, filha de Arã, pai de Milcá e pai de Iscá. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Então, domingo que vem, nós vamos começar a ver a vida de Abrão e Sara. Mas eu queria só nos lembrar essa semana que os mandamentos de Deus são bons e são para nos seguir, né? Nós devemos seguir a palavra do Senhor. E nós vemos aqui uma lição bem objetiva disso, né? O povo, Deus tinha dado um mandamento para eles. Deus tinha pedido eles a fazer uma coisa e eles foram em direta oposição a isso. E, no fim, Deus fez com que eles fizessem a coisa, né, que Deus queria que eles fizessem. Nós vemos que as línguas foram confundidas justamente por causa disso. E é um jeito meio triste, né, de ter feito isso, mas seguiu o propósito de Deus. E vamos ver que a grande história da Bíblia, né, a história da redenção que nós vamos ver traçadas de Gênesis a Apocalipse, a história de como Deus vai redimir nós, né, ele veio nos redimir, e está continuando, né, esse fio desde Gênesis até Apocalipse. E o próximo passo que nós vamos ver é a vida de Abrão. Mas aqui, na lição de hoje, nós vemos que Deus sabia de tudo, ele não foi levado por surpresa, ele sabia que essas coisas iam acontecer e mesmo aqui Deus tinha um plano, né? Ele não foi pego por surpresa. Então, hoje, quando nós temos tanta dificuldade, nós ficamos tão confundidos com as coisas que estão acontecendo, né? A gente vê as coisas difíceis no mundo. Lembra que Deus está por cima de tudo. Nós sabemos que Ele tem um plano e que nós podemos confiar nele, e podemos ler a Bíblia, e podemos ter fé naquilo que ele diz, e podemos confortar o nosso coração com
com a palavra dele. Ok? Então vamos orar e assim terminar a nossa lição. Nosso Deus, nós te agradecemos que o Senhor é bom e que o Senhor sempre tem um plano. O Senhor sabe daquilo que vai acontecer, daquilo que aconteceu e que o Senhor nunca é pego de surpresa, que o Senhor sabe de tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer e que mesmo em dificuldades o Senhor tem um plano. Nós agradecemos pelo seu Filho que o Senhor mandou para o mundo para nos salvar. E nós pedimos que nós possamos viver e glorificar o Senhor hoje e cada dia. Em nome de Jesus. Amém.